Olá, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Sevilha e este é o Livro das Alegações. O nosso tema agora, ele é meio filosófico, meio teológico e faz parte do meu sistema, por assim dizer. E eu acho que deve ser esclarecido porque é um dos pontos mais importantes na estrutura daquilo que eu penso. Quem tiver interesse, convém muito ter uma explicação sobre isso. E além, não só um dos pontos mais importantes, como é um dos mais difíceis. E aliás, pensando bem, estou pensando aqui agora, talvez seja o ponto mais importante e o mais difícil, aliás. Não sei, sobre isso eu teria que pensar um pouco mais, mas é possível, tá? Então vamos lá. Deveria ter sido o primeiro vídeo do dia, porque talvez seja o mais importante e eu deixei pro fim e eu tô cansado, mas Deus me ajuda. O título é Eleutério Odisseia. Eu mesmo já me enrolei na minha língua aqui. Eleutério Odisseia. Não sei se é um neologismo ou se eu que inventei. Eu faço isso com as palavras, eu uso, né? Porque elas estão a meu serviço, não é o serviço delas, né? Eu não sirvo a gramática e ao dicionário, são eles que me servem. Se você tem dificuldade de entender isso, então presta atenção. A justificativa de Deus, ou teodiceia, se dá pela incompatibilidade da natureza divina com qualquer ato criativo que viole a sua essência. Ao mesmo tempo em que toda a razão limitada das criaturas contingentes deve ser entendida na sua posição de finitude como incapaz de produzir um juízo suficiente das razões que a transcendem. Então vamos lá. O que eu estou querendo dizer aqui? Teodiceia. O que é teodiceia? A justificativa de Deus. Então é um problema que algumas pessoas inventaram, alguns modernos principalmente, né? Porque antigamente o pessoal não tinha muito problema com isso aí. Mas, a partir do momento que o ser humano quis se emancipar filosoficamente, digamos assim, racionalmente, né? Ele atingiu aqueles graus super sofisticados do iluminismo, né? E começou a falar assim, mas tão sofisticados que já é um argumento criado por Epicuro e contestado por Agostinho. Mas os modernos ignoraram Epicuro, ignoraram só Agostinho e inventaram tudo de novo. Se Deus é bom e ele é onisciente, sabe tudo o que acontece, e ele é onipotente, pode fazer tudo o que ele quiser, como é que pode haver mal no mundo? Muito bem. Então vamos lá. Epicuro já tinha colocado esse problema, aliás, isso se chama paradoxo de Epicuro. Ele é usado até hoje pelos satanistas, para quem não sabe, tá? Uma das partes de um ritual satanista, de um dos rituais satanistas, consiste em você fazer uma coisa horrível na frente da pessoa que vai ser iniciada, né, do neófito, tipo um sacrifício de uma pessoa inocente. Tá? Pode ser inclusive de uma criança, de um bebê, uma coisa bem horrorosa. Vai lá e faz um sacrifício na frente do cara, que está meio que sendo iniciado ainda, em dúvida, não sabe bem o que está acontecendo na vida dele, não sabe onde está, porque se soubesse não estaria, né, óbvio. E aí, para dar aquela confirmada no cara, faz um ritual de sacrifício, obriga o cara a participar. Então, ao mesmo tempo, o cara vira cúmplice do crime que está acontecendo. Do crime no ponto de vista jurídico legal, das leis dos homens. Se torna cúmplice pela lei de Deus, porque está participando, mesmo que como assistente, num ritual perverso, de uma prática perversa, tá certo? E além dessa cumplicidade, tanto jurídica quanto espiritual, ainda tem o efeito psíquico que gera na cabeça da pessoa a confirmação do paradoxo de Epicuro. Porque quando ela vê aquela cena horrível, a fé dela é abalada. Isso é um escândalo, é aquilo que a Bíblia chama de escândalo, é um negócio horrível. O escândalo pode ser horroroso, porque o escândalo é um ataque contra a sua fé. Então, naquele momento, se tinha um restinho de fé no coração do cara, quando ele vê aquele ritual, aí vem a confirmação, a suposta confirmação do paradoxo de Epicuro. Por quê? Porque a cena é chocante demais, é traumática. Então, na verdade, como em outros casos também de lavagem cerebral, por exemplo, o que os satanistas praticam é trauma. Trauma através da violência. A violência, ela pode ser praticada para causar trauma nas pessoas. Então, o neófito que está sendo iniciado no satanismo, ele participa de um ritual onde os caras fazem um negócio horrível e aquilo exerce uma pressão tão forte na psique do cara que traumatiza ele e ou tira a fé que ele tem ou bloqueia a fé no coração dele. Porque ele passa a acreditar no paradoxo de Epicuro, ou seja, e os satanistas vão dizer isso, vão dizer, que os satanistas dizem o seguinte, Deus, o Deus da Bíblia não é o Deus do verdadeiro. Eles falam assim, não é o Deus do verdadeiro porque o Deus verdadeiro
não poderia ter criado um mundo onde existe o mal. Então, o Deus da Bíblia é o demiurgo que criou um mundo material corporal para aprisionar as almas. Para provar que o Deus da Bíblia, né, o Deus de Jesus Cristo, enfim, o nosso Deus, não é verdadeiro, nós vamos provar demonstrando, fazendo a demonstração do paradoxo de Epicuro no ritual satanista. Então, chegar lá e falar, tá aqui, nós vamos fazer isso que eles fazem. E agora está provado. Como que pode o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, ter o poder, a onisciência, poder infinito, onisciência infinita e bondade infinita e permitir acontecer isso que a gente acabou de fazer? Mas eles não é um argumento, entendeu, filosófico. Eles transformam o argumento filosófico num ritual satanista. Eles praticam uma violência horrível, traumática, e falam, ó, tá aqui, você não pode negar que se Deus é Deus, isso aqui não poderia acontecer. E o cara não tem resposta na hora, porque ele está chocado pelo trauma. Quer dizer, ele não tem acesso aos recursos da razão que ele poderia ter para contestar o argumento se ele fosse colocado apenas racionalmente, sem a interferência do trauma na psique dele. Dá pra entender? É um truque, é uma mentira, na verdade. Você enquadra o cara numa situação onde ele dificilmente vai ter escolha. Deve ter alguns ainda que tem o discernimento na hora, porque Deus toca o coração e a pessoa confia mais em Deus do que nos caras, e falam, isso aqui tá errado, eu vou denunciar vocês. É óbvio que os caras já matam o cara, ou então fazem extorsão, né? Fala assim, nós temos o seu poder, você participou disso daqui, você vai pra cadeia também, você quer? Então ou o cara fica com medo, ou ele aceita um suborno, ou matam ele, né? Então, assim, é uma coisa horrível, eu não queria nem ter mencionado isso aqui, mas é importante porque para mostrar como essas coisas são antigas, tá? Então, quando vem um filósofozinho de merda dizer argumento de Epicuro, meu cara, isso aí é muito antigo, ainda é praticado até hoje nesses rituais satanistas, ou seja, não é coisa de gente boa esse argumento de Epicuro, mas como argumento racional filosófico, ele já foi questionado por Agostinho lá atrás, na base do que eu falei aqui. Então, isso tudo só para explicar o que é Teodiceia. 7 minutos. Mas tudo bem. Teodiceia é a questão da justificativa de Deus. Ou seja, como que pode Deus ser tudo isso e o mal acontecer no mundo? Ou seja, na verdade é a justificativa do mal diante de Deus. Né? Então, Deus teria que, na cabeça de quem procura resolver o problema da Teodiceia, no caso do paradoxo de Epicuro, para que Deus estivesse justificado, a realidade não poderia ser como ela é. E se a realidade é como ela é, então Deus, como ele é acreditado, não pode ser justificado. Esse argumento foi vencido por Agostinho, que diz o seguinte: na própria contemplação da essência divina, ou na crença, que se você quiser dizer assim, em quem Deus é, ou até no raciocínio filosófico metafísico, no conceito de quem Deus é, você entende que é incompatível que exista qualquer realidade criada que não seja adequada à natureza divina. Então o problema não está na adequação da realidade ao ideal. Ou seja, quem Deus é e o que esta realidade é. Porque aí supostamente estaria o problema. Não, o problema não está aí. O problema está na razão humana que não alcança aquilo que Deus faz. Ou seja, o fundamento da realidade, o sentido da realidade é de uma razão transcendente à razão humana. Então, e aliás, esse seria até a resposta até para aquele ritual que eu falei aqui agora, seria a resposta para esse ritual. Se alguém participasse de um ritual desse e me perguntasse a respeito, falasse, eu vi isso, como que você explica? Eu vou explicar. Deus nos deu a liberdade. Até para fazer essas coisas horríveis. Até para fazer essas coisas horríveis. Por quê? Porque nós queremos a liberdade. E a liberdade nos define como seres. Então, para Deus nos querer na eternidade, dentro do plano perfeito dele, ele tem que querer que nós tenhamos a liberdade a este ponto, embora Deus evite muitas desgraças que a gente faça. Muita coisa ruim Deus evita, mas em alguns casos acontece o que não está de acordo com o plano de Deus e ele mesmo assim permite, por uma razão misteriosa, providencial, que escapa da razão humana. Então o ser humano tem que se colocar na sua posição e falar, eu não posso julgar a Deus. A Teodiceia é absurda. Se você entende quem Deus é, realmente, essa é a questão. Você está partindo da premissa de que Deus é como ele é, ou está partindo da premissa de que não? Porque se você já está partindo da premissa de que não, então o argumento todo do paradoxo de Epicuro já está viciado. Porque você já não está disposto a acreditar que Deus é quem ele é. Se você estiver, você tem que reconhecer que a sua razão não alcança dele. Dá para entender? Você tem que estar disposto. E foi assim que Agostinho resolveu o problema do Epicuro lá. Ele falou, não, isso aqui é o seguinte, você tem que se colocar na sua posição. Se Deus é tudo isso aí que você está falando que ele é,
A razão que justifica que exista o mal no mundo como existe pertence a Deus e não ao homem. Acabou. Resolvida a questão, tá bom? Ah, não tá, porque isso depende de uma crença cega. Não. Não. Para quem tem fé, a fé não é uma crença cega. Para quem tem fé, a crença é um resultado da intervenção do Espírito Santo que nos dá o testemunho de quem ele é. É um processo sobrenatural. Mas quem não quer saber disso, não quer saber, então dane-se. Dado o rompimento da humanidade iluminista contra toda a metafísica que mantinha a segurança naquela noção da essência divina, restou à nossa época a desmoralização da antropodiceia, ou a justificativa do homem por si mesmo. Eu conheci esse termo antropodiceia lendo um autor antinatalista chamado Cabrera, não lembro o primeiro nome dele, acho até que ele seja brasileiro, se não me engano. Ou é brasileiro ou argentino, alguma coisa assim. E ele falava disso, né? Que, por que ele justificava o antinatalismo? Ele falava do problema da antropodiceia, porque ele dizia assim, ele como ateu, agnóstico, sei lá qual é a posição dele, mas não é de crença, de teísta. Ele falou o seguinte, nós não temos mais o problema da teodiceia porque Deus já foi descartado, certo? Nós já expulsamos Deus da discussão, então somos só nós mesmos aqui, seres humanos, ok. Mas e agora? Agora o problema que se punha na filosofia anterior da teodiceia de justificar a Deus, ou seja, como que Deus se justifica diante do mal, agora virou o problema do ser humano, antropodiceia. De modo que se eu coloco seres inocentes neste mundo, sabendo que eles vão passar pelo sofrimento, eu tenho que responder por esse ato. Porque eu já não posso mais colocar Deus para dar resposta. Isso aí, quando eu vi, eu falei, puta merda, esse cara, nesse ponto, pelo menos, é um gênio. Ele descobriu algo maravilhoso. E é verdadeiro. Não verdadeiro no sentido de que não tenha Deus, que não tenha uma razão superior para tudo isso. Mas no sentido de que dentro da lógica, da mentalidade do mundo decaído, amaldiçoado e ateu, agnóstico, tem que se dar razão para o Cabrera. Quer dizer, agora o ser humano responde, já responde antes. Porque com Deus responde até mais, se você quiser saber. Porque a traição se dá contra o Deus que criou todas as coisas e que nos amou. E que nos ama e nos amará para sempre. Então a traição é pior ainda. O que o ser humano está fazendo é pior, é mais grotesco ainda. Mas mesmo sem Deus, com o problema da antropodiceia, já não se justifica o ser humano. Como é que você coloca seres humanos aqui, neste mundo? Sabendo que se a pessoa tiver uma boa vida, ela vai envelhecer, adoecer e morrer. Vai sofrer. Vai sofrer. Você coloca um ser humano aqui para sofrer. Ah, mas não é apenas sofrimento. Tá bom, então você faz o seu joguinho de luz e trevas, dizendo que o belo precisa do feio, o bom precisa do mal e a luz precisa das trevas. Tá bom, boa sorte aí na sua crença, tá bom? Isso aí também é uma crença que você tem que responder por ela. É um arbítrio humano dizer isso aí. Ah, porque o bem justifica o mal. Justifica? Pra quem? Pra Deus? Não, né? Deus não tem mais na sua história. Deus já acabou na sua jogada. Então é para si mesmo que justifica? Antropodiceia. Você não consegue justificar. Então, essa é a realidade do ser humano sem Deus. Tudo que o ser humano encontra quando se enxerga no espelho é o pó que é por si mesmo e que nunca vai deixar de ser. Uma arbitrariedade vaidosa e mentirosa. Sem Deus, seu caminho é o culto do caos e do nada. Aquelas forças inferiores de que falavam os antigos quando se referiam ao tempo anterior ao cosmos. Ou seja, esta humanidade tende à dissolução de uma entropia natural. É lógico que existe também o antropoteísmo, né? Quer dizer, o homem acreditar em si mesmo. Mas ele é só pó. Ele não consegue se justificar, essa que é a verdade. Então ele pode ter esse ídolo humano para si mesmo, né? Então idolatrar a própria humanidade ou a própria forma humana, e isso vai gerar consequências desastrosas que no fim vão ter que forçá-lo a reconhecer ou o Deus que ele traiu, e ainda pode haver um arrependimento, ou vai forçá-lo a reconhecer o caos e o nada, e que gera o quê? Niilismo, suicídio, um monte de merda aí que é um desastre. Ou seja, esta humanidade tende à dissolução de uma entropia natural. Por isso que se diz que o ser humano é pó. Você faz parte da natureza, isso foi uma coisa criada para amar a Deus e ser amado por Deus. Se você cortou o vínculo com Deus, não quer mais ser amado por Ele, então acabou. Você é um pó que vai voltar ao pó. Essa é a entropia da natureza. Por si mesma, né? Sem o amor de Deus. No entanto, podemos a qualquer momento romper com a própria ruptura. Maravilhosamente, ganhamos uma tal condição de distinção individual e de liberdade
que conseguimos observar o resultado do movimento da história das ideias e julgá-lo como insuficiente ou errôneo, ao ponto de nos movermos particularmente apartados da mentalidade da época. Isso sempre foi possível, é claro. Mas talvez nunca tenha sido tão fácil, ao menos para as almas mais desejosas que, em quantidade, podem ser inversamente as mais escassas de todos os tempos. Então aqui o que eu estou querendo dizer é o seguinte, isso aqui é fantástico, maravilhoso. Apesar de toda a cultura humana de cativeiro, que justifica toda essa porcaria, e que fala que é assim mesmo, tá tudo certo, não se preocupe, e é uma mentira atrás da outra, né? Apesar de tudo isso, e apesar de ter uma força muito grande, essa cultura de cativeiro, você pode individualmente não aceitar, protestar contra ela e se libertar dela. Isso prova o poder do Espírito de Deus, que pode nos libertar, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós somos singulares. Nós temos uma singularidade, uma coisa maravilhosa. Então não importa o quanto venham me falar que não sei o que, eu no fim vou acreditar no que eu quiser. Quando eu descubro que eu só vou acreditar no que eu quiser, é como se eu adquirisse um superpoder. Isso é maravilhoso, entendeu? Muito embora, como eu falei, hoje talvez seja mais fácil do que nunca os seres humanos fazerem isso, mas talvez seja a época em que menos pessoas queiram fazer isso. É um certo paradoxo, uma certa ironia, que Deus gosta muito das ironias. E parece que a gente vive exatamente isso hoje. Voltamos, se quisermos, à justiça da Teodiceia. E ainda a qualificamos com uma crença cristã que torna a consciência ainda mais clara e pura na contemplação da majestade divina. E de tal ponto de vista privilegiado, com a total confiança no amor divino como causa fundamental, podemos avançar no que sempre foi mais interessante do que a disputa da legitimidade da providência, isto é, o entendimento das razões mais profundas da realidade a partir da pacificação do tema da justiça maior do ser. Olha só que coisa interessante. Aqui eu estou explicando o seguinte. Esse pessoal que fica falando da Teodiceia, não sei o que, justificativa de Deus, eles não querem saber quem Deus é. Eles não querem. Eles querem negar a Deus. Essa é a verdade do que eles fazem. Então eles ficam discutindo, criando discussões e polêmicas e disputas para ganhar uma luta na qual eles já têm a convicção de qual é a verdade deles. Então, a crença é escondida, serve de motor para a iniciativa dessa disputa, mas nunca é reconhecida. Então a conclusão eventualmente favorável ao argumento da negação de Deus só serve como petição de princípio para confirmar uma premissa que já estava embutida lá. Dá para entender o que eu estou falando? É um jogo de cartas marcadas. Porque quem quiser realmente saber quem Deus é, em primeiro lugar, pode aceitar a fé que Deus dá, é um dom extraordinário. Em segundo lugar, vai fazer a trajetória contrária. Olha só como isso é lindo. Isso é lindo. Quem aceita a fé de Deus pode investigar realmente as causas do mal no mundo. Você entende como é mentiroso o questionamento de Deus a partir da existência do mal? Que é um argumento típico. Esse argumento de Epicuro é típico. De ateu, agnóstico, satanista, enfim, essa turma toda. Não, essa turma toda, cuidado, né? Vamos ser justos aqui. Não estou misturando, tá? Tem pessoas e pessoas. Tem pessoas boas que são... Eu até elogiei aqui outro dia, acho que semana passada, elogiei os ateus, quando às vezes eu vejo o religioso fazendo coisa tão horrível que eu falo, meu Deus, cadê os ateus para me salvar? Né? Para me salvar no sentido de me dar uma companhia melhor, né? Às vezes eu me sinto melhor na companhia dos ateus do que dos religiosos. Aliás, talvez com mais frequência mesmo. Mas a questão aqui é o seguinte. As pessoas que têm satisfação em argumentar contra Deus, nesse negócio de argumento de Epicuro, Teodiceia, blá blá blá, se estivessem realmente interessados em entender como é possível haver o mal no mundo, se Deus é quem ele é, poderiam partir para frente na investigação, tornar isso uma investigação. E chegariam em conclusões muito mais interessantes. O entendimento das razões mais profundas da realidade a partir da pacificação do tema da justiça maior do ser. Então, por exemplo, é o que eu fiz. Porque essa é a questão que é interessante aqui. Tem que ser dito isso aqui. Quem acredita em Deus continua com o mesmo problema do mal. Não é porque eu acredito em Deus que o mal não vai me afetar. Vai me afetar, sim. Eu ligo a televisão, vejo aquelas porra que está acontecendo em Gaza, lá em Israel, e eu falo, meu Deus do céu, que coisa horrível.
Me afeta, eu vejo. Me afeta, assim, poderia afetar muito mais, porque poderia cair uma bomba aqui na minha casa. E aliás, se for o fim dos tempos e virar uma coisa generalizada, vai ter guerra civil em todo lugar, inclusive no Brasil. E aí a coisa vai ficar feia aqui também. Você acha que eu quero isso? Ou seja, eu não estou. Quem acredita em Deus não está defendendo o mal. Pelo contrário, tem o mesmo problema de falar, meu Deus, mas por que esse mal? O que a gente faz com esse mal? Então a solução honesta de quem quer dar o voto de confiança para Deus, a solução honesta é investigar essa questão com os recursos espirituais que Deus dá. Eu fiz isso. Graças a Deus, não pela minha investigação, mas pela minha busca, porque Jesus prometeu, quem procura acha, bata na porta e a porta se abrirá. Quem pede recebe. Foco, quem pede recebe. E eu pedi, eu recebi. O que eu recebi? Esse esclarecimento do pecado original, que está tão convoluto, confuso, soterrado dentro da teologia cristã. Né? É assim, o negócio que Adão e Eva fizeram. E aí já começa o problema, né? Porque e se não for Adão e Eva, e se for o homem das cavernas, a gente é descendente do macaco, como é que fica? Já acabou o pecado original. Veja que na minha teologia não acabou, não. Na minha teologia está tudo certo. Pode ser homem das cavernas, o que você quiser, macaco, não tem problema. Mas na teologia da igreja, da religião, né, não da igreja espiritual, da igreja religiosa, eles falam isso. Adão e Eva fez uma cagada lá atrás, então agora você tem que pagar por isso. Então nós temos que te batizar, então é um ritual de magia. Nós vamos colocar uma água benzida e vamos dizer que você está salvo daquele pecado original. Como é que é? Que negócio bagunçado. Puta merda. Que coisa confusa. Adão e Eva fizeram um negócio que não tinha nada a ver com o assunto. E agora eu tenho que ser batizado, porque se eu não for, eu vou estar no pecado original. Que bagunça, hein? Tudo isso daí é tradição. Tradição. Ou seja, você tem que aceitar que as coisas são assim. E não tem nada a ver com consciência e responsabilidade. Sabe por quê? Porque se tivesse a ver com consciência e responsabilidade, as pessoas descobririam com muita facilidade que o pecado original é repetir o que Adão e Eva fizeram, ou o macaco, ou sei lá quem, que é ter uma descendência a partir do momento que você já sabe que você vai gerar o mal, vai gerar o sofrimento. Esse é o pecado original, que é o que eu chamo de pacto Ouroboros. Então, por que eu vejo as coisas de Gaza lá, e isso não afeta a minha fé, não é um escândalo para a minha fé. Para mim, particularmente, tá? Porque aquelas crianças não eram para estar ali. Falando principalmente das crianças. Tem muita gente sofrendo lá, morrendo, enfim. O sofrimento é para muitas pessoas. E também do lado de Israel tem algum sofrimento. Não é tanto, né? Porque agora também vou te contar. Mas enfim, o pior são as crianças. As piores cenas de guerra é quando você vê criança morta, mutilada, chorando, em estado de choque, traumatizado, enfim. É um negócio horrível. Por que isso não abala a minha fé em Deus? Porque Deus deu a liberdade para o homem buscá-lo, se assim o quisesse. E quem busca a Deus, segue a Deus. E não produz o sofrimento. Ou seja, não coloca a descendência nesse mundo. Tem alguns que não colocam descendência nesse mundo por uma facilidade que Deus lhes dá, que é aquilo que é chamado, tanto em Isaías 56, quanto em Mateus, não lembro o capítulo, quando Jesus fala dos eunucos, né? Que são facilidades das circunstâncias da vida. Tá? O meu caso mesmo foi esse. Eu não casei e não tive filho por circunstâncias da minha vida. Eu fui mais ou menos nessa linha do eunuco aí. Um dia eu posso até explicar essa história, mas essa é mais complicada porque eu não gosto de ficar falando tanto da minha vida, principalmente de questões mais particulares assim, né? Mais íntimas, digamos. Então eu posso falar um dia, mas não sei quando, e não vem ao caso agora. Mas eu posso dizer que sim, existem muitas pessoas que são chamadas a não produzir descendência, são chamadas à castidade, né? A palavra que a igreja usaria seria essa, né? A religião. São chamadas à castidade, ou enfim, a não produzir descendência, simplesmente, por uma circunstância que, por assim dizer, Deus já facilitou para elas. Mas todas as outras são chamadas à consciência do mesmo modo. E você não pode, no seu santo juízo, ter filhos porque você vai achar que Deus quer que você tenha. Crescer e multiplicáveis, como eu mesmo já disse aqui, é um dos vídeos do canal. Já está explicada essa expressão aqui. Ela tem no mínimo 4 sentidos. Um deles é o sentido tradicional, cabalista, que eu já expliquei que é uma escolha sua.
A responsabilidade de dizer que crescer e multiplicar, isso quer dizer colocar filho no mundo, é uma responsabilidade humana, não é divina. Por quê? Porque eu mostrei o modo de interpretar espiritualmente crescer e multiplicar-vos. Principalmente com Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é a revelação da palavra de Deus, ele é a própria palavra de Deus, e é a manifestação da glória de Deus, e a perfeição da lei de Deus, é só você olhar o que ele fez. Jesus Cristo teve filho? Não. Acabou! Ponto final. Ele é um modelo. Então, crescer e multiplicar, se fosse um mandamento divino, teria que ter sido cumprido por Jesus, ou ele não seria perfeito como ele era. Então, assim, eu não vou dizer tudo de novo aqui o que eu já disse naquele vídeo. Você vai lá, quem tiver interesse, por favor, vai lá no meu canal. Você está aqui no meu canal, já está assistindo esse vídeo, clica lá na biblioteca dos vídeos, coloca lá, crescer e multiplicar. Só se você colocar crescer, já vai aparecer na pesquisa lá o vídeo que eu gravei. Acho que esse eu gravei com o Felipe ainda, ele estava fazendo parte dos vídeos, agora ele está numa loucura de tanto trabalho que ele não tem tempo para parar. Na verdade, eu também não tenho muito tempo para parar, não. Assim, tenho, também não vou, né? Também não vou dizer que não. Algum tempo eu tenho, mais do que o Felipe, graças a Deus. Mas é meio que sofrido, assim, porque eu trabalho, né, a semana inteira e aí eu tenho que dedicar um dia de final de semana como hoje, um sábado, para fazer isso. E é cansativo, mas eu não deixo de gostar de fazer, não. É muito bom fazer. Eu não me imagino fazendo nada melhor, porque esses assuntos são excelentes, né? Principalmente se servir para que alguém aí do outro lado dessa câmera, uma pessoa qualquer, acredite em Deus. Tenha mais fé no amor de Deus por alguma razão. Que Deus tenha usado qualquer vídeo meu para esse propósito já é excelente. Então é uma coisa muito boa de eu fazer, eu gosto de fazer, acabou, né? O Felipe tem muito serviço, ele até gostaria de gravar, às vezes eu convido ele aqui para gravar, o pessoal sente falta, o pessoal do grupo do WhatsApp já falaram, cadê o Felipe e tal? Eu falo, ele tá trabalhando, que nem um cavalo lá. Quando ele tiver mais tempo aí, né, vamos ver, talvez ele participe de um vídeo ou de outro, tá bom? Mas voltando à questão tem um vídeo que eu já expliquei, crescer e multiplicar, você tem pelo menos 4 sentidos, gente. Você não pode sair atropelando. Ah, mas o padre falou que não sei o quê. Tá bom, a responsabilidade de acreditar no padre é sua. Presta atenção, ser humano. Você é um ser livre e responsável pelo que você faz. Não adianta falar que o Papa mandou. Você é responsável por acreditar no Papa. Você não vai morrer, chegar diante de Deus e falar, mas o Papa não sei o quê. Deus vai falar, tá bom, e você? Por que você acreditou no Papa? Ou no pastor? Ou no padre? Ou no bispo? Sei lá em quem que você acredita. Nem em mim você não pode falar, eu vou fazer tal coisa porque eu acreditei no fulano lá que gravou um vídeo no YouTube. Tenha santa paciência. Você tem que ter responsabilidade. Você entendeu? Então, como eu voltando ao ponto aqui, hoje eu tô com digressões assim fantásticas. Era pra ser vídeos de 20 minutos, tá sendo 40 minutos, 50 minutos. Mas Deus me ajude, vamos lá. O que eu estava querendo dizer é que essa coisa de que as crianças estão morrendo em Gaza, estão morrendo sim. Vai perguntar para a mãe delas por que tiveram que passar por isso. Por que tiveram que passar por isso? Porque quem forçou a participação dessas crianças numa circunstância de guerra foram as pessoas que colocaram essas crianças nesse mundo. Essas crianças não brotaram do chão como um pé de alface, como uma batata, alguma coisa assim, uma beterraba, né? Não foi uma coisa espontânea, ou não veio um anjo do céu, ou a cegonha, lembra do negócio da cegonha? Quando a gente era criança, falava que as pessoas vinham de cegonha, a cegonha trazia, né? A criança, os filhos, para os pais cuidarem, né? Não é a cegonha, gente. Vocês sabem que não é a cegonha, né? Não é a cegonha, não é o Papai Noel, não brotou da terra, não. Essas crianças saíram de um ato livre, consciente ou não, e responsabilizável, justamente porque a consciência sempre foi possível. Eu estou falando o que as coisas são, eu não estou falando, entendeu? Eu não estou inventando nada muito misterioso aqui. As coisas divinas, as coisas de Deus são simples assim. Óbvias, na verdade. Então você olha e fala, tá bom, então foi isso que aconteceu. Essas pessoas colocaram essas crianças no mundo, sabendo que nesse mundo tem um monte de merda que acontece, inclusive guerra, né? Parabéns. Parabéns. E a culpa é de quem? É de Deus? É Deus que vai assumir essa bronca? Não vai. Quem vai assumir a bronca é o pessoal que já está assumindo, coitados também. Porque é um sofrimento para os pais. Que, assim como sofrem os filhos de pais mortos, pelo orfanato, né, pela orfandade, melhor dizendo. Pela orfandade também, os pais que viam os filhos mortos ficam arrasados. Já estão pagando, entendeu? Não é, a questão aqui não é pagamento no sentido de que, temos que fazer justiça. Não, a questão é que são consequências, entendeu? A gente faz coisas, atos, pelos quais a gente paga como consequência.
Não é pagamento espiritual que eu estou falando aqui, no sentido de pecado. É consequência. Pagamento pela consequência. Se eu comer muito açúcar, muito, eu vou ter diabetes. Eu vou pagar pela consequência de fazer isso. Dá para entender o que eu estou falando? Então, por que, por exemplo, eu vejo a situação de Gaza lá, ou muitas outras coisas que eu fico sabendo, por uma razão ou por outra, que são horríveis, por que eu falo, ai meu Deus, como é que é? Eu não vou perder minha fé em Deus porque o ser humano fez cagada. Dá pra entender? Nem sei onde eu tava mais. Tá. Tava falando da antropodiceia, aí eu expliquei. Voltamos à teodiceia. Aí eu falei que sim, a gente pode, se a gente quiser, pesquisar como é. Pesquisar, que eu quero dizer assim, procurar entender como é possível, né, o mal existir e Deus continuar sendo quem ele é. Supremamente bom, poderoso e onisciente, sabendo tudo que está acontecendo. Então todas as coisas ruins que acontecem na presença de Deus. Por quê? Aí você entende, é o ser humano que está realizando aquilo que a gente chama de pecado original. Repetindo Adão e Eva. Ao invés de imitar Jesus Cristo, eles imitam Adão e Eva. Então ao invés de crescer e multiplicar no espírito, crescem e multiplicam na carne, com todas as consequências. Tá. Voltamos. Não, já falei isso aqui. Só um minutinho, paciência. Eu não edito vídeos, então tenham paciência. Eu mal tenho tempo de gravar, imagina editar. Tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Que eu tô me localizando. Esse aqui é o último vídeo, eu tô cansado, mas vai sair. Pera aí. Tá. Nesse intuito, encontramos a liberdade como eixo central nas mônadas criadas à imagem e semelhança da mônada incriada, que explica a necessidade do mal realmente possível para que a escolha mais conveniente seja também uma possibilidade real e não uma mera intenção. Entramos assim no território da eleuteriodiceia, ou justificativa da liberdade. Então assim, por que chama eleutério? Eleuterios, ou eleuteris, não sei nem como se fala em grego, quer dizer liberdade, né? Então é o seguinte, como é que se justifica o mal no mundo? Pela liberdade. A liberdade humana, eu já falei, o ser humano é um portal para o inferno, né? É através do ser humano que o mal se encarna neste mundo, que o inferno tem acesso a essa dimensão. O inferno é uma dimensão inferior, cheia de maldade, mas sem capacidade de produzir nada, de fazer nada. Nessa dimensão que a gente vive, que Deus nos colocou. Ou melhor, que os nossos pais nos colocaram, mas tudo bem. Deus nos protege mesmo assim. O nosso corpo, inclusive, é uma fortaleza, é um templo para adorar a Deus e também é uma fortaleza. Então a gente está... já tem um bloqueio das potências infernais que não conseguem subir. Mas através da nossa liberdade, como a gente pode acreditar no amor ou duvidar do amor, o inferno pode entrar no nosso coração quando a gente duvida do amor, e aí o inferno entra nessa terra, neste mundo, nesta dimensão que a gente vive. Tá? E aí surge o problema. Bom, então, tá bom. Teodiceia está resolvido. Agostinho já resolveu lá. Não sei eu que vou resolver essa bucha. Agostinho já resolveu. Antropodiceia é o problema dos ateus e dos agnósticos. Ele tem que justificar o mal, porque é ser humano. É só ser humano e mais nada. Ser humano sem Deus. Né? E agora eu estou dizendo, não, olha, eu fui pesquisar, entrar, ou melhor, Deus me deu essa consciência de que o mal entra no mundo através da liberdade humana. Então nós precisamos da eleuteriodiceia agora, a justificativa da liberdade. Porque se o mal é explicado a partir da liberdade, ou seja, para ter liberdade é preciso ter o mal, eu preciso saber por que eu preciso ter então a liberdade. Inclusive para produzir o mal. Certo? Esse é o problema. Entramos assim no território da eleuteriodiceia, ou justificativa da liberdade. Em Deus, a perfeição da sua vontade já comunica a essência perfeitamente benéfica e amorosa para a total integridade do arbítrio divino. Então o que eu estou dizendo, em Deus existe liberdade, mas essa liberdade é perfeita de acordo com a natureza divina. Mas, na liberdade dos contingentes, o mesmo não ocorre. O que quer dizer contingentes? Seres relativos a Deus. Deus é o absoluto, nós somos relativos a Deus. É a mesma coisa que dizer contingentes. Tá? Então, na liberdade nossa, ou seja, dos contingentes, o mesmo não ocorre. Eles precisam receber uma justiça que lhes ultrapassa. Eles precisam ser justificados por uma razão que ultrapassa a sua própria. Porque a gente não tem a infalibilidade divina para a nossa liberdade ser perfeita como a de Deus. Essa garantia transcendente é o próprio amor divino que designa a perfeição das criaturas de acordo com a sua forma de ser desde a origem. Ou seja, todo ser ele é criado com uma forma
destinada a uma perfeição que Deus já planejou. Isso inclui a forma dos seres livres, das mônadas livres. Há, de modo crítico, um ápice ou cume nas várias formas das mônadas possíveis, que consiste naquela semelhança com a essência divina e que permite, por esse recurso extraordinário, a satisfação de uma perfeição incomparavelmente maior que a das demais mônadas não livres. Isto é assim ao ponto de que uma mônada livre, como a de um anjo ou de um ser humano que viva num estado de comunhão e glória, que é a coruscância, entre parênteses, nos meus termos, eu uso esse termo, coruscância, pode ser reconhecida como divina diante das demais mônadas que lhe são inferiores. Então é o seguinte, todos os seres são justificados por Deus que tem um plano para eles. Então os seres são imperfeitos, só Deus é perfeito. Todos os seres criados são imperfeitos por natureza, porque eles são limitados por natureza, inclusive o ser humano na sua liberdade. Nós, porém, na escala da criação, vivemos uma espécie de ápice da criação. Por quê? Porque nós temos uma liberdade feita à imagem e semelhança de Deus. Tá? E aí você fala, bom, mas o que tem de mais nessa liberdade? O que tem de mais é que isso é excelente. O tipo de felicidade que nós podemos viver é muito superior ao de que qualquer outro ser que não seja livre possa. Muito superior. Ao ponto de que, quando nós atingimos o estado da glória da comunhão, que é o que eu chamo de coruscância, no paraíso, a vida paradisíaca já, os outros seres que não são livres vão nos ver como deuses. Porque nós vamos ser presenças. Na nossa presença vai estar presente o próprio Deus Criador de todas as coisas. Tamanha é a distância que existe entre uma mônada livre e uma não livre. Então dá para entender, é uma coisa muito especial ser livre. Sendo essa forma de ser tão mais perfeita com relação às mônadas não livres, a mais conveniente para a felicidade divina e para a maior glória do nome de Deus, ela deve ser realizada necessariamente. Do contrário, a criação não restaria perfeita e acabada. Então aqui é uma lógica filosófica básica. Se a forma da liberdade dos homens e dos anjos é tão mais perfeita do que as outras, ela deve ser essas formas de liberdade devem ser realizadas necessariamente, do contrário a criação não seria perfeita e aí o ato criativo de Deus não seria perfeito também. É assim que o mal deve ser permitido, pois, contido pela providência da maldição, tem seus efeitos temporalmente limitados, o que compensa infinitamente a bem-aventurança daqueles que aceitarem a vida como graça pelo amor de Deus. Então veja só que coisa aqui interessante, tá? O mal tem que ser permitido porque se eu não puder acreditar no mal e fazer o mal, eu também não posso realmente acreditar no bem e fazer o bem. Para a liberdade ser verdadeira, as duas opções têm que ser realmente verdadeiras. Então o mal tem que ser realmente possível. É por isso que muitas vezes Deus nos afasta do mal e nos livra do mal. Porque a misericórdia dele opera 24 horas por dia. O Espírito Santo está conosco. Ele vai embora na hora do final da tribulação lá, que esse mundo vai virar um inferno, literalmente. Mas ele está conosco. Ainda está conosco aquele que impede o anticristo de fazer o seu trabalho. Então, a gente ainda vive numa situação muito amparada por Deus. Amparada em primeiro lugar porque o mal é limitado. Às vezes ele ainda, como se diz, ele ainda é derramado, né? Às vezes vaza aqui ou ali. Deus contém, mas às vezes vaza. Por quê? Porque alguns seres humanos conseguem ser muito perversos. Então, se algum ser humano usa a sua liberdade para fazer muito mal, o diabo consegue entrar por essa alma e fazer muito mal nesse mundo. Entendeu? Mas, mesmo neste caso, não há mal que não seja limitado neste mundo. Por quê? Por causa da maldição que Deus instalou. Gênesis capítulo 3. Quando Adão e Eva são expulsos. Estou falando do mito, eu não estou dizendo que o mito aconteceu. Estou dizendo que é o sentido das coisas. O mito serve para você entender o sentido. O mito ter acontecido ou não, na verdade, espiritualmente é indiferente. Porque o que importa é o sentido do mito, tá bom? Então, quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, ficam os querubins com a espada de fogo no jardim do Éden, impedindo que eles tenham acesso à árvore da vida. E Deus fala que o homem vá agora, ele vai ser o pó que ele quer ser, porque ele não quer viver pelo meu amor, então ele vai viver o pó que ele é. Ele vai viver a própria essência, a sua própria essência de ser limitado e vai morrer. E que ele não tem acesso à árvore da vida, ou seja, que ele morra, que essa maldição limite o poder do ser humano, que é traidor de Deus, para que este mundo não vire um inferno. Então,
toda a maldição, principalmente a morte, ela é uma limitação do mal. Ela limita o poder que o mal tem de interferir na vida de algumas pessoas. Você pega um ser humano qualquer, por mais que você queira torturar ele, acabar com ele, fazer mal a ele, uma hora ele vai morrer. Uma hora o corpo dele vai morrer. Então os nossos corpos não são corpos de graça, como eram os corpos de Adão e Eva, e muito menos são corpos de glória, como vai ser o nosso corpo quando a gente estiver com Deus no paraíso, na vida eterna. O corpo de coruscância ou o corpo de glória. O nosso corpo é um corpo de queda, então ele está amaldiçoado, ele é extremamente vulnerável a uma série de coisas, inclusive a morrer, que todos nós vamos. Esses corpos, pelo menos, vão morrer. E isso é para nossa proteção, das nossas almas. Por quê? Porque não importa o quanto eu sofro nesse mundo, uma hora vai acabar o meu sofrimento neste corpo e eu vou embora daqui. Dá para entender? Tá? Então, isso é importante, tá? Tá. Convém, por fim, lembrar do totalitarismo espiritual do paraíso, ou da vida em total comunhão com o Espírito Santo, onde o estado voluntário de participação na perfeição divina significa a sublimação da liberdade específica da negação da bondade de Deus, de modo que não poderíamos existir como almas livres num estado de perfeição imediato, pois não teríamos o poder de rejeitar essa realidade, o que significa que não poderíamos ser quem somos, mas somente análogos, como criaturas menores do omniverso interior. Não vou explicar aqui o que é o universo interior, porque não vai dar tempo, porque o negócio já foi longe demais. Para que recebamos a vida eterna, é preciso antes passar pela mediação de uma experiência temporal que nos permita aceitar ou rejeitar o amor sem sermos oprimidos pela supremacia da perfeição paradisíaca. Eu estou usando termos engraçados aqui, mas aqui a reflexão sobre isso nos leva a certos paradoxos e certos limites da reflexão. Mas mesmo assim, Deus é muito bom conosco e nós podemos refletir até sobre esse ponto. Isso aqui é fantástico, isso aqui é magnífico. Uma vez, um amigo meu falou pra mim assim, ele tinha fé, ele era cristão, né? E ele lutava com esse problema de mal no mundo, o que eu tô fazendo nesse mundo e tal. Tudo bem, normal. E aí ele falou assim, por que Deus já não me colocou no paraíso? Uma pergunta legítima, não é? Se Deus é bom e vai ter um paraíso, por que ele não coloca os seres humanos lá direto? E a resposta é essa aqui que eu falei. Você tem que entender quem você é. Para dar a resposta para essa pergunta desse meu amigo, que eu tentei algumas vezes responder para ele, mas acho que ele não entendeu muito bem. Eu também não tinha a filosofia que eu tinha exatamente hoje, pelo menos o nível de clareza das ideias para dizer o que eu digo hoje aqui para vocês, tá? Mas a ideia basicamente é o seguinte, pensa aí comigo, tá? Me ajuda aí, por favor. Porque essa noite aqui tá longa. Eu trabalhei muito mais horas do que eu achava que ia trabalhar. Tô cansado, tô com calor, que hoje tá quente aqui. Mas vamos lá com a ajuda do Senhor. O que eu quis dizer aqui? Veja só. Quem você é? Você é uma pessoa livre. Tá? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer que você é uma pessoa livre? Ora, essa sua forma, ela é muito melhor do que a dos seres não livres. Então você está destinado, ou destinada, quem estiver assistindo esse vídeo, você tem um destino de felicidade paradisíaca muito superior a dos seres que não são livres. Tá bom? Posso dar alguns exemplos, não vou dar exemplos porque eu vou me cansar demais e vai ficar longe demais, mas não é tão difícil entender que a sua liberdade é uma função fundamental da sua felicidade no estado paradisíaco. Tá bom? Então você tem que ser quem você é, ou seja, uma pessoa livre, para ter o tipo de felicidade que Deus quer te dar. Tá bom? Agora, como é que você poderia ser quem você é se você não escolhesse o amor de Deus com liberdade? Então, a pergunta é, por que a gente não vai direto para um estado paradisíaco? Tá bom. Você poderia ser colocado lá no paraíso e recusar o paraíso? Não poderia. E é por isso que você não poderia ser colocado direto lá. Porque se você fosse colocado direto lá, você seria extinto. Ou você seria extinto, você morreria instantaneamente, ou você não seria quem você é. Na verdade, seria outra pessoa. Aí o que eu falei, o universo interior tem a ver com isso. Tá? Vamos dizer assim, tem um análogo seu que já existe num universo de coisas paradisíacas sem a liberdade. Tá bom? Isso é dentro da natureza divina, assim como nós também vivemos dentro de Deus.
mas é uma outra realidade que fez como modelo para, como matriz ou modelo, matriz secundária, né? Porque o modelo primário da criação é a relação de pai e filho dentro de Deus, né? Deus ama e é amado em primeiro lugar na relação de pai e filho. Em segundo lugar, Deus ama e é amado na relação que ele tem com as criaturas não livres do omniverso interior, que é... O omniverso já é um conceito que para explicar aqui já vai longe demais, mas enfim, é uma criação que Deus fez, que é perfeita e lá não tem liberdade nenhuma. Quando Deus viu essa criação, ele falou, não é perfeita, nela mesma ela é perfeita, mas ela não é perfeita no sentido de que ela não trouxe o melhor ainda está faltando. Imagina que é como se você fosse para um restaurante e tem muitas comidas no cardápio que você gosta, são legais, todas elas são boas ao seu próprio modo, mas não tem o principal. A comida principal, que te dá mais prazer, que te dá mais alegria, que te dá mais felicidade, não tem no cardápio. Então você vai comer ali, tudo que você vai comer vai estar bom, porque tá bom, é perfeito, do seu modo é perfeito. Mas a experiência de comer com aquele cardápio limitado não é uma experiência perfeita, porque o prato principal não está lá. É por isso que Deus nos criou. Então nós vivemos no omniverso exterior ou posterior, tá? Onde nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, porque essa é a perfeição da felicidade, criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus com liberdade. E por esta mesma razão nós não pudemos ser enfiados no paraíso direto. Por quê? Nós não teríamos condição de dizer não. Então nós não seríamos nós mesmos. Dá para entender? Quer dizer, Deus, nós temos que ser livres para estar lá. Para sermos quem nós somos, nós temos que ser livres. Então, para entrar no paraíso, eu tenho que entrar no paraíso com liberdade. Tem que ser um ato de entrada livre, porque eu quis estar lá. Como é que eu vou fazer essa escolha lá dentro? É impossível, porque lá dentro você não consegue combater a bondade de Deus. É impossível. Vou só usar até os termos aqui que eu já expliquei. Que já está escrito para não ficar eu tentando aqui redefinir. Já está escrito, eu já escrevi, ó. Quer ver? Ó. São frases longas também, eu gosto de complicar também, né? Convém, por fim, lembrar do totalitarismo espiritual do paraíso ou da vida em total comunhão com o Espírito Santo, onde o estado voluntário de participação na perfeição divina, nós vamos estar lá voluntariamente, dá para entender? No paraíso, ok. Essa nossa existência lá voluntária significa a sublimação da liberdade específica de negação da bondade de Deus. Ou seja, no momento que a gente entrar no paraíso, o que a gente ainda pode fazer aqui, que é negar que Deus é bom, a gente nunca mais vai poder fazer, porque a gente vai ver que Deus é bom. A gente vai viver a bondade de Deus 24 horas por dia. De modo que não poderíamos existir como almas livres num estado de perfeição imediato, pois não teríamos o poder de rejeitar essa realidade. O que significa que não poderíamos ser quem somos, mas somente análogos, como eu já expliquei. Para que recebamos a vida eterna, é preciso antes passar pela mediação de uma experiência temporal, é a nossa vida nesse mundo aqui, a nossa passagem, que nos permita aceitar ou rejeitar o amor sem sermos oprimidos pela supremacia da sua perfeição paradisíaca. Essa expressão aqui é maravilhosa. Que nos permita aceitar ou rejeitar o amor sem sermos oprimidos pela supremacia da sua perfeição paradisíaca. Mas é exatamente isso que significa. Esse é o tema desse vídeo, Eleuterodicéia, a justificativa da liberdade. Então eis o nosso problema. Como é que eu vou entrar no paraíso voluntariamente se eu já sei o que é o paraíso? Já tenho experiência, se já fosse colocado lá dentro. Tem como Deus me perguntar lá dentro, e aí, aqui tá bom, você gosta daqui, quer ficar aqui para sempre? Tem como eu dizer não para ele? Não. Aí o meu amigo diria, pô, mas que sacanagem, eu já queria estar lá. Eu também já queria estar lá, mas nós precisamos passar por aqui para dizer sim para Deus. Porque, não, você entende? Deus, para nós sermos quem nós somos, nós temos que dizer sim, com liberdade. Senão a gente não é quem a gente é. Reflete, medita sobre isso aí. Faz um favor, eu trabalhei pra cacete pra chegar nisso aqui. Na verdade, Deus me deu, tá bom? Então eu não vou ficar também me vangloriando, não. Deus é que me deu. Mas, porra, é muito importante isso daqui. Profundo. Pensa um pouco aí. Faz um pouco de justiça ao que eu tô te passando. Pensa pelo menos 5 minutos com a sua caixa de parafusos aí, como eu pensei com a minha aqui, e veja como isso é perfeito. Você não poderia ser colocado no paraíso.
e dizer sim para ele. Quem entra lá não tem escolha, é uma supremacia. É totalitário, é o que eu escrevi no começo, né? Totalitarismo espiritual do paraíso. Não tem escapatória, é como se fosse uma ditadura, você entendeu? Deus não quer que se viva numa ditadura. Porque se você vivesse numa ditadura, você seria como aquele seu análogo que Deus já criou no universo interior ou anterior. E você não é isso, você é muito mais do que isso. A sua felicidade é muito superior à daquela criatura que não tem liberdade. Então você tem que dizer sim pro amor de Deus. E é aí que vem a escolha que a gente tem que fazer aqui. Por isso que existe a liberdade e é por isso que existe o mal no mundo. Deu pra entender? Ainda assim você pode falar assim, não, mas parece que não vale a pena. Aí tem a explicação que eu já dei logo em cima ali, que é o que compensa infinitamente, né? Como eu falei, o mal tem seus efeitos temporalmente limitados, o que compensa infinitamente a bem-aventurança daqueles que aceitam a vida como graça. Ou seja, não tem proporção entre uma quantidade limitada de tempo e a eternidade. Quando você estiver lá, você vai entender. Quando você estiver no paraíso, os primeiros... Ai, meu Deus. Os primeiros 60 segundos vão ser suficientes de vida paradisíaca para você esquecer dessa vida aqui. E se alguém te lembrar desta vida aqui, você vai dar risada. Você vai dar risada e se Deus te falar, mas se você tivesse que passar por tudo aquilo de novo, você passaria? Sabendo como é lá, você vai dizer 1000 vezes, se for preciso. Uma eternidade no paraíso versus uma vida nesta terra, e ainda não é no inferno, não. Não é que essa vida nessa terra é um inferno. Não, Deus nos ajuda, nos ama aqui. Não era nem para estar aqui, nossos pais nos colocaram aqui, mas se você confiar em Deus, acreditar nele e buscar a graça dele, ele vai te dando bênção em cima de bênção em cima de bênção. E a sua vida aqui é maravilhosa. Se você confiar em Deus, ele vai tornar a sua vida maravilhosa dentro dos limites que são possíveis nas condições desse mundo, porque o mal está operando. É Satanás que governa esse mundo. Isso aí não vai mudar. Este mundo aqui é dele mesmo. É o mundo dos traidores, dos usurpadores. Então tá bom. Mas é temporal, entendeu? Eu gosto de contar a história da criação deste mundo aqui, pelo menos da nossa participação neste mundo aqui, em particular, porque tem muitos mundos por aí. Esse aqui é só um de uma quantidade incalculável. Eu gosto de comparar com uma viagem. Nós somos como viajantes. As nossas experiências são experiências de viajantes. Viagem é uma coisa maravilhosa. Você tem que viajar. Eu estou falando sério, não estou brincando não. Não é que eu estou ficando meio batuta, meio louco, não, porque eu estou ficando muito cansado, porque já fui muito longe. Não. É verdade. Viaje sempre que você puder. A viagem é uma coisa maravilhosa. Porque a viagem é a experiência análoga, a melhor experiência análoga à própria vida humana neste mundo aqui. A nossa passagem neste mundo. Então, quanto mais você viajar para outros lugares, pega o seu carro, sua bicicleta, sua moto, avião, sei lá o que você quer, barco, né? Viaje. Conheça outros lugares, outras pessoas. Mas tenha a experiência da viagem, dá para entender? De estar sempre indo de um lugar para o outro, conhecendo novas coisas e tendo sempre no dia seguinte uma coisa nova para fazer. Essa é a analogia espiritual mais perfeita que você pode viver. Desculpa porque essa cadeira de madeira, ela fica estralando, tá? Desculpe por isso. Mas é assim, você entendeu? A viagem é uma coisa maravilhosa. Essa é a comparação que eu faço a nossa vida neste mundo. Então a gente está passando por este mundo e agora a gente ficou neste mundo aqui, a gente está viajando numa estrada em direção a um lugar maravilhoso. Só que no meio do caminho tem um hotelzinho que a gente tem que passar um dia nele. Um hotelzinho vagabundo, café da manhã é meio fraco, a comida é meio mal feita, não tem ar-condicionado, os funcionários do hotel são mal educados. E o dono do hotel quer que você fique preso nele pra sempre. Parece um filme do Stephen King. O dono do hotel não quer que você saia nunca mais. Aliás, acho que tem um filme do Stephen King que é assim. Um filme ou uma série, alguma coisa assim. Né? O quarto do hotel, né? Que o cara entra no quarto e não consegue sair nunca mais. Então aqui é mais ou menos como isso, tá? O dono do hotel é o diabo. Ele quer que você fique no... O dono não, né? O gerente do hotel. Porque o dono mesmo é Deus. Que a função do hotel é você parar, como eu acabei de falar aqui, a liberdade. É você parar aqui para tomar a decisão de seguir em frente e encontrar Deus no fim da viagem, da jornada.
encontrar o seu criador. Mas, enfim, o hotel tem um gerente. E o gerente é o diabo. E ele quer acabar com a sua vida. Ele quer te infernizar. Ele quer que você não acredite em Deus, que você vai ter um destino melhor, que o hotel é isso mesmo, que você tem que botar mais gente no hotel, trazer mais gente pro hotel. O hotel é tudo o que existe. Tá? É um gerente bem safado. Tá? Mas, quanto mais você tiver essa analogia de que a vida aqui neste mundo é uma passagem, mais você vai entender que esse hotel é temporário. Você vai passar aqui, mas Deus te ajuda. Você come, bebe, dorme, vive a sua vida. Tem algumas alegrias aqui também, algumas consolações, às vezes poderosas consolações que Deus te dá. Aproveita todas elas, seja feliz aqui. Não é pra você ficar amargurado, não. Não cai no diabo, não. No truque dele, no golpe dele. Busque a alegria, a felicidade, mas em Deus, entendeu? Não faça parte dos truques do gerente do hotel. Não entra no jogo do gerente, entendeu? Lembre-se que você está de passagem. Isso é fundamental. Essa é a alegoria que se dá também no livro do Êxodo. Né? Todo o livro do Êxodo conta exatamente essa história. A passagem da escravidão, do cativeiro, que é o Egito, para a Terra Prometida. Só que do cativeiro do Egito para a Terra Prometida tem o que no meio? Um deserto, onde você vai passar 40 anos, que é a idade é o número da aprovação, número do teste da aprovação. Tá bom? Então, era isso que eu queria dizer. Não, tem mais uma frase aqui, peraí, não é bem assim. É que eu tô tão cansado mesmo. Mas vamos lá. Justifica-se, assim, com a Eleutério-Odisseia, tanto a realidade atual de qualquer mal temporal, como a nossa presença num mundo que contenha esse tipo de realidade. Tá bom? Então, a pergunta sobre o mal no mundo e o que nós estamos fazendo aqui no meio desse mal todo, já está respondida, tá bom? Agradeço muito a quem tem assistido até aqui. E agradeço que você possa também curtir, compartilhar, enfim, ajudar o canal como for possível, né? E peço que você, se tiver comentários, né, ou dúvidas, coloque aí. Tem os comentários do vídeo do YouTube, você pode colocar as dúvidas lá. Ou questões também por e-mail ou no grupo de WhatsApp. Tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.